Clima quente na colina histórica, cobrança por reforços e desfalque incalculável para o jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle no Equador. Tudo isso e muito mais você verá aqui agora nesse Acorda Vascão que chega para você nessa manhã de domingo cheio de informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, chegando para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, é claro, e infelizmente, falando sobre a pífia atuação, a atuação vergonhosa do Vasco da Gama ontem contra o Botafogo jogando dentro do estádio Mané Garrincha. O Vasco infelizmente foi derrotado pelo placar de 2-0 depois de exatamente um mês longe dos gramados. O Vasco da Gama ficou 3 semanas cheias para treinar e se preparar para essa partida, foi engolido pelo Botafogo no Mané Garrincha. Diferente do Vasco, um Botafogo que não teve nem tempo para treinar, porque enquanto o Vasco se reapresentava após 10 dias de folga, o Botafogo estava nos Estados Unidos disputando uma Copa do Mundo de Clubes e vencendo PSG, chegando às oitavas de final da competição. Então, mais do que nunca, infelizmente, eu tô aqui para falar sobre a realidade, e a realidade às vezes é dura. Mais do que nunca ontem, o Botafogo entrando em campo mostrou que sim, está em outra prateleira hoje no futebol brasileiro se comparado ao Vasco. Com relação à questão de elenco, o Botafogo tem um elenco muito melhor, tem um elenco muito superior, com grandes jogadores. O Botafogo tem hoje um argentino que domina o setor de meio de campo como poucos no futebol brasileiro. O Botafogo achou mais uma joia. O Botafogo tem um grande centroavante, que é o Arthur Cabral. O Botafogo tem um grande elenco montado com grana, que é com isso que se faz hoje futebol. Sem dinheiro, amigo vascaíno, você não faz futebol. E eu espero que o Vasco da Gama entenda isso de uma vez por todas. Além, infelizmente, da questão de reforço, a questão física também. Ontem eu não sei o porquê, inclusive, foi um fator que despontou. O Botafogo sobrou fisicamente. Como? O Vasco era para chegar mais inteiro, chegou mais cansado. Então, assim, ontem foi um jogo para você pegar tudo, jogar no lixo, esquecer e pensar daqui para frente. O Botafogo fechou a partida tendo menos posse, 34%, entretanto, muito mais finalizações. Se o Vasco chegou 11 vezes ao gol do Botafogo com chute, o Botafogo chegou 21 vezes ao gol do Vasco da Gama com chute. O Botafogo foi, de fato, muito superior na partida. E com a derrota, o Vasco cai para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem 13 pontos conquistados no Brasileirão de 2025, enquanto o Vasco é o 14º com 13, vê o São Paulo abaixo com 12, o Santos abaixo também, entretanto, com um jogo a menos com 11, Vitória da 17ª colocação também com 11 pontos, e a equipe do Fortaleza na 18ª com 10. Fechando aí o Z4 do Campeonato Brasileiro, Juventude, o vice-lanterna com 8, e o Sport Clube do Recife, o lanterna do Brasileirão com 3 pontos conquistados em 11 partidas, né? Então, assim, uma situação tensa, uma situação complicada, é um Vasco da Gama olhando para a zona do rebaixamento após, infelizmente, um desempenho muito ruim. E o técnico Fernando Diniz, é claro, falou ontem sobre o que ele achou após a partida, sobre o desempenho do elenco Cruz Maltino, o que ele achou da forma com que o Vasco se comportou contra o Botafogo nesse clássico no Mané Garrincha. E eu trago as palavras de Fernando Diniz aqui a você. Se liga só. Não vou atribuir esse peso todo, não. Eu acho que a gente errou, eu repito assim, coisas, tem alguns erros que a gente cometeu hoje, no período que a gente está já são meio que inadmissíveis. Então, eu não vou atribuir o jogo de hoje a nenhum comportamento mental, não. Acho que a equipe tem
tem que reagir rápido, porque a gente tem jogo decisivo na terça-feira e eles têm condições e eu espero que reajam de uma maneira muito positiva. Amigo torcedor vascaíno, então definitivamente o técnico Fernando Diniz falou aí sobre o que ele achou do desempenho ontem contra a equipe do Botafogo. E agora é focar nesse próximo desafio que o Vasco terá pela frente contra o Independente Del Valle já depois de amanhã no Equador, né? Depois de 3 semanas longe dos jogos, amigo vascaíno. Agora é semana a semana, é jogo a jogo, é decisão atrás de decisão. O Vasco já sai dessa decisão contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, um clássico, para enfrentar a equipe do Independente Del Valle pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Comebol Sul-Americana nessa terça-feira, às 9h30 da noite. O elenco já viajou na noite de ontem, chega, né, ao Equador nesta manhã de domingo, treina ainda hoje no CT do LDU, também amanhã no mesmo centro de treinamento para terça-feira estar enfrentando a equipe do Independente Del Valle. O Vasco também ontem mesmo, infelizmente, informou que o meio-campo e hoje camisa 10 do Vasco, Felipe Coutinho, não estará à disposição do técnico Fernando Diniz. O Vasco perdeu o jogador para esse jogo da terça-feira por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, tá? Inclusive, ele ainda ontem, o Vasco da Gama confirmou que voltará ao Rio de Janeiro. A expectativa é que nesse domingo ele desembarque na cidade carioca para realizar tratamento junto ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Ele será preservado para esse duelo de terça-feira e com isso não entrar em campo. Então o técnico Fernando Diniz perde um grande jogador. Uma lesão. O Vasco quer tratar esse incômodo para que ele volte zerado e esteja bem para o restante da temporada. Um jogador com toda certeza fará muita falta, porque nitidamente está melhor fisicamente. Ontem, pelo menos ali nos primeiros minutos, quando o Felipe Coutinho estava inteiro, ele foi muito participativo, estava indo buscar bola no sistema defensivo, mas a informação que o técnico Fernando Diniz trouxe é que ele caiu de rendimento porque as dores voltaram a aparecer na sua panturrilha. E é claro, para trazer ainda mais detalhes do que o técnico Fernando Diniz disse, se liga aí nas palavras do próprio Diniz, onde ele fala sobre a situação do Felipe Coutinho e esclarece também o porquê do Alex Teixeira entrar em campo. Se liga só. Não consigo acompanhar os treinamentos, foi um jogador, talvez o jogador que tenha mais evoluído nesse período da pausa, desde a primeira pausa para o jogo de São Paulo e agora começou a aguentar mais carga de treinamento e tendo que fazer mais pausas, menos pausas para ir para o departamento médico, e infelizmente ele teve um trauma e acabou fraturando de novo a tíbia. E em relação, a gente já estava procurando jogadores para posição no mercado e com a ausência do Adson a gente está intensificando essa procura. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. É muito difícil, cara, mesmo o Diniz confirmando, né, que viu um Alex Teixeira performando bem durante essa semana, eu não consigo, me desculpe mesmo, mas eu não consigo aceitar ver Alex Teixeira entrando em campo com a camisa do Vasco. Eu sei que é um cria, é um jogador que lá em 2022 se esforçou para voltar ao Vasco, mas, cara, é um atleta que em 2022 naquela Série B já não serviu. Um jogador que em 2023 na Série A do Brasileiro não serviu. Um jogador que no ano passado não serviu. E o Vasco insiste em 2025 colocar o Alex Teixeira em campo, cara. Isso é insano, gente. Se a gente parar pra pensar, uma loucura, uma insanidade ainda querer ver do Alex Teixeira alguma coisa. É só no Vasco da Gama mesmo que essas coisas definitivamente acontecem. Então ontem, mais uma vez, a gente viu Alex Teixeira, né, mais uma vez
o técnico Fernando Diniz insistindo nesse jogador. Espero que saia alguma coisa daí. E a minha ansiedade é para ver terça-feira, cara, com a ausência do Coutinho confirmada, quem vai entrar na vaga do camisa 10. E para fechar aqui, né, com você este Acorda Vascão, ontem o técnico Fernando Diniz também foi questionado com relação à ausência do Adson. O Diniz, inclusive, ele deixa muito bem claro que foi a pior semana do Vasco da Gama por conta dessa lesão do Coutinho, por conta da situação envolvendo o Adson, né? A questão envolvendo um tempo de treino que vinha sendo tão bom, mas uma semana tão tensa que foi inclusive uma das piores desde o momento que ele chegou ao Vasco por conta exatamente dos problemas de lesão. Até o Ryan, infelizmente, torceu o tornozelo no treino de anteontem, sexta-feira, né? E chegou a ser dúvida para o jogo de ontem contra o Botafogo. Então, foi uma semana tensa, uma semana desgastante, mas que o Vasco conseguiu passar. E agora é olhar para frente. Sem o Adson, uma preocupação, porque ele precisa de reforço. E o Diniz foi incisivo. O Vasco ele precisa repor essa situação da saída do Adson. O jogador precisará chegar. Mas além da questão do Adson, o Diniz também foi questionado sobre reforço de um modo geral. Tá, chegou o Thiago Mendes, mas e aí? Qual nome chegará? Qual será o próximo reforço? O Vasco vai contratar? Fernando Diniz, perdão, foi questionado, ele respondeu. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, a gente traz as palavras do Fernando Diniz a você. Se liga só. Visando a sequência do. Obrigado. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foram a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar. A gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. A gente tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado, eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. Primeiro tempo, pro final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo. Aliás, os dois gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física. Não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo, desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que isso a gente não podia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Boa noite, Diniz, Felipe André da IAC. Foi um longo... Bom, amigo vascaíno, mais certo do que nunca, né? Fernando Diniz sendo questionado, sendo pressionado.
e respondendo aí da forma que pode com relação à situação envolvendo reforços. Minha opinião é a cobrança, né? A gente precisa reforçar, mas e o dinheiro? Acho que não tem dinheiro, tem a situação financeira delicada. O próprio Diniz deixou muito bem claro, mas cobrou chegada de mais nomes. Concorda? Deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas desse domingão. Já já eu tô de volta com Fala Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.